pessoal, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Eu espero que vocês estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês, quero falar com vocês sobre o desamparo aprendido. Eu faço umas anotações aqui no caderno sobre o tema que eu vou falar, porque assim, nesse canal, se vocês já me acompanham, aqueles que estão chegando novos, eu faço um pouco de tudo, assim, um pouquinho da minha vida. Eu mostro que faxina, limpeza de casa, culinária, passeios, viagens, né? A minha história, enfim, né? Só que, assim, eu sou mãe de 3 meninas, né? Uma de 18 agora, acabou de fazer 18, uma de 9 e uma de 6 anos. Então são 3 idades diferentes, são 3 personalidades diferentes, 3 modos de que eu tenho que aprender a lidar, aprender a ser mãe a cada dia. Cada dia eu aprendo a ser mãe, cada dia eu me dedico a ser mãe. Eu acredito que esse é o meu propósito de vida. Eu sempre fui apaixonada assim por a área da maternidade, tanto que hoje eu não tenho mais nenhum bebezinho aqui em casa, mas eu sinto falta de ter um bebê, assim, é claro, né? O tempo passa, as crianças crescem, não vão ser bebê para sempre. E como que eu lido com isso? E como eu me preocupo com a educação delas? Não que eu acerte 100%, eu acredito que eu também estou em processo de aprendizado, né? De como ser mãe, de como não trazer para elas o sentimento de desamparo. E eu estava estudando e assistindo vídeos e assistindo uma live falando sobre o desamparo aprendido, porque muitas criações, assim, deixa eu vir um pouquinho para cá para centralizar aqui. Muitas criações, assim, sabe, que você tem que criar sendo muito severo, que a criança aprende sozinha, deixa chorar, porque ela vai parar de chorar, e assim, e a criança está fazendo birra e tudo, né? E é engraçado que essa live que eu tava assistindo, a psicóloga tava falando que assim, a criança até 7 anos, ela tem muita necessidade dos pais, e eu acredito que para a vida, né? Mas a gente tem que criar os filhos de uma forma com que eles se sintam amparados, confortados, acolhidos, sabe? E a criança até 7 anos, ela tem essa necessidade. E quando você fala, para de fazer birra, se ela tá chorando, ela tem uma necessidade para aquilo. Muitas vezes não é birra. E segundo essa psicóloga, não é birra, não é birra, é uma necessidade que o pai e a mãe têm que parar para atender a criança. Após os 7 anos, você vai lidando também da melhor forma possível, mas quando você invalida uma criança, falando, você não é capaz disso, não vai andar de bicicleta que você vai cair, vai se machucar todo, cuidado de atravessar a rua, um carro pode passar em cima de você, essas coisas vão trazendo um desamparo aprendido à criança, ou seja, ela vai achando que aquilo realmente vai acontecer, pode acontecer. Ao invés da gente ensinar assim para a criança, olhe para os 2 lados para atravessar a rua, vai andar de bicicleta, vá com cuidado, ou alguma coisa desse tipo, a gente passa medo para a criança e aquilo ela se sente desamparada. E um exemplo que muito me chocou, que essa psicóloga falou nessa live, é assim, que quando um bebê, ele chora, ele tá chorando, é um bebê, a gente tá falando de criança, bebê recém-nascido, que não sabe se defender, não sabe andar, não sabe falar, não sabe. Então, assim, quando essa criança, ela pega e ela chora, ela tá pedindo ajuda, porque é a única forma que ela tem de pedir ajuda. Então, ela vai chorando, ela querendo ser atendida, ela chora, chora, e o pai fala, vou deixar chorar que uma hora ela para e ela vai aprender. Mas eles estão achando, assim, muitas vezes acham assim, porque parou de chorar, ela aprendeu. Não é que ela aprendeu. Isso é o que mais me doeu de ter ouvido isso, sabe? Assim, doeu muito no meu coração. A criança, ela desistiu de pedir ajuda. Ela não aprendeu a parar de chorar, porque se ela tá chorando, ela tem uma necessidade. O cérebro dela não tá formado.
Essa psicóloga também falou na live que até os 24 anos, 25 anos, o cérebro está em formação. Então, a criança, adolescente, ele tem as suas necessidades e muitas vezes a gente acha que é frescura. E eu tento muito me policiar em relação a isso, a ter esse tipo de cuidado. Não que eu não erre, não tô falando aqui que eu sou a mãe perfeita, que eu faço tudo perfeito e tal. Não é isso, mas assim, eu já abdiquei muitas coisas na minha vida para estar ao lado dela. E isso para mim não é um sacrifício, é um privilégio. Já foi sacrifício algumas vezes? Não vou dizer que não foi, mas hoje em dia eu vejo o privilégio que eu tenho, eu consigo enxergar o privilégio que eu tenho de todos os dias estar acompanhando o crescimento delas, estar com elas, estar no dia de sol, no dia de chuva, sabe? Não estar terceirizando essa criação para uma outra pessoa. Eu sei que a realidade, às vezes, tem muitas mães que precisam disso, que precisam trabalhar fora, ou que não têm a oportunidade de trabalhar em casa e precisam terceirizar essa educação para outras pessoas. Mas se você tem a oportunidade, ou seja, de alguma forma, mesmo terceirizando, você esteja presente para que, sabe, assim, a criança se sinta acolhida, se sinta amparada. E às vezes a criação, ó, o cachorro latindo. A criação dos pais é uma criação boa, amorosa, carinhosa, mas de alguma forma os pais não são pessoas perfeitas, né? Eles também não vêm com uma cartilha falando assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. A gente tá aprendendo constantemente. E aí, os pais vêm com uma criação, meu Deus, o cachorro não para. Vem com uma criação que eles trouxeram dos pais dele e aquilo vai sendo repassado, sabe? Então, assim, quando você vê um lar que tem muita briga, que o pai é alcoólatra, que tem uma instabilidade, assim, que assim, cada um fica no seu canto, no seu celular, vendo sua rede social, falta conexão de estar tendo refeições juntos, de estar fazendo passeios juntos, mas passeios que realmente vocês se conectem, que não fique cada um no seu celular, cada um, sabe, no seu mundo, mas que esse mundo seja interagido entre vocês, entre a família. Isso faz muita falta para a criança e faz com que ela não tenha esse desapego aprendido, né? E aquele fato também, assim, de você invalidar, sabe, a criança ou o adolescente. Quando eu falo criança, é o adolescente também. Você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, entendeu? Isso invalida a criança, isso invalida o adolescente, porque ele vai chegar na fase adulta achando que ele não é capaz de fazer aquilo, que ele não é capaz de construir aquilo, que ele não é capaz. E aquilo traz muitas frustrações e traz uma baixa estima para a pessoa. Então, assim, muitas vezes eu acredito também que os pais fazem isso meio que inconscientemente, não tem uma cartilha para falar, pai, você tem que fazer isso, aquilo. E muito que eles passam para os filhos hoje é algo da criação que eles tiveram, né? Eles tiveram uma criação muito ríspida, muito... Até pode ser cheio de amor, mas assim, sabe? Com aquela rispidez, com aquela até ignorância mesmo, tem que tratar a filha ferro e fogo, e isso vai sendo repassado de geração em geração. Mas a nossa geração hoje, 2024, nós que somos dos anos de 80, 90, a gente pode mudar essa história, porque a gente já está aprendendo coisas novas, a gente já tem uma nova visão e encerrar esse ciclo, que é assim, sabe, de agressões, que o filho você não educa com paulada, você não educa com tapa, isso não vai, sabe, se falar, o seu filho às vezes, ele obedeceu, mas muitas vezes ele não obedeceu porque ele entendeu, ele obedeceu porque ele tem medo de você. E o medo é algo muito triste de sentir e muito também preocupante, porque na hora que ele perder o medo, ele não vai mais te respeitar. É isso que é o problema, né? Assim, a gente tem que evitar, para a gente conseguir evitar esse desamparo aprendido, a gente tem que olhar para a criança como um ser, ver a necessidade dela, não enxergar ela tudo assim, claro, não vou passar a mão, fazer tudo que a criança quer. Não é isso, eu tô falando assim de modo geral, né? Mas é um modo assim que eu não tinha esse conhecimento quando eu tive as primeiras filhas e tal, e assim, eu tô procurando estudar nos últimos tempos, mas eu segui muito a minha intuição de mãe, sabe? Que quando a
as minhas filhas choravam, eu estava sempre ali para acolher, para pegar no colo, sabe? Eu largava tudo que eu estava fazendo. Eu não tinha esse conhecimento de que era uma necessidade da criança, mas a minha intuição dizia isso. E porque muitas pessoas falam assim: ah, não fica pegando no colo que vai ficar mal acostumado. Ah, não faz isso porque a criança vai ficar mal acostumada. Só que a criança, ela tem essa necessidade e ela é muito importante de ser cumprida e de ser atendida para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta próxima a você, a condição, assim, sabe, de estar sendo, assim, respeitada nos seus sentimentos, nas coisas que ela está sentindo nesse momento, né? E aí, todas as vezes que ela chorava, eu largava tudo, porque assim, a criança, ela passou 9 meses no ventre materno. De repente, ela é expulsa dali. Com certeza, ela não quer sair dali, ela tá gostoso, tá quentinho, tá aconchegante, por que que ela vai sair, né? Mas a natureza faz com que ela saia dali, aí você coloca ela num outro ambiente, num ambiente que ela se sente sozinha. Então, quando ela chora, ela tá pedindo esse esse acolhimento, esse estado do contato com a mãe. Por que que os médicos falam assim? Ah, coloca a criança pele a pele, com a mãe ela se acalma. Ela se acalma por isso, porque ela se sente protegida e acolhida. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, que se preocupe com as crianças de vocês, dê uma analisada na forma com que vocês estão educando elas, que nem tudo é frescura, que nem tudo é birra, que a gente quer construir um adulto melhor para o futuro, a gente tem que ter atenção com essa criança de hoje em dia. Que pessoas vão ser, que adultos a gente quer construir para o futuro. Se a gente criar crianças mais conectadas com elas mesmas, assim, se sentindo com uma autoestima boa, se sentindo, sabe, assim, pessoas que falam assim, poxa, eu consigo realizar tal coisa, eu sou capaz disso, e não diminuir a sua capacidade, e sim, sabe assim, você colocar ela para cima, assim, filha, você é capaz, você pode fazer isso, tenta, se você não conseguir, tenta novamente, porque todos nós somos capazes, todos nós somos filhos de Deus, e Deus deu a sabedoria e a capacidade para cada um de nós, deu a inteligência, cada um de nós devemos aprender a saber utilizar isso, os dons que Deus nos dá. Cada dia Deus nos dá dons, e muitas vezes esses dons são assim, desperdiçados. Então, assim, procurar o seu propósito de vida, procurar encaminhar, gente, cada vez mais essas crianças para que elas sejam atendidas em suas necessidades. Claro, tem crianças e crianças. Tem crianças que são mais fáceis de você estar se comunicando com elas. Tem crianças que têm uma necessidade maior de atenção. E eu acho que a partir do momento que Deus te dá esse presente, esse dom divino, que é ser mãe, que é ser pai, por mais que tenha outras coisas na vida, mas o mais importante é isso, porque o que a gente leva? Bens materiais é muito bom, claro que a gente necessita deles, é bom você conquistar uma viagem, é bom você dar as coisas boas para os seus filhos, mas tem questões emocionais que são primordiais e que sem elas a gente não consegue ser um adulto. Claro, acho que ninguém, talvez 100%, não vai conseguir ser um adulto, sabe, assim, 100% perfeito, mas o máximo que você conseguir transmitir para o seu filho os valores, essa sensação, sabe, de amparo, de pai, poxa, eu tô ali para o que deve para o que você precisar, para o apoio, para um lar estruturado, para um lar de paz, com certeza essa criança vai se tornar um adulto muito, muito mais saudável emocionalmente, que é o que eu acredito que todos nós deveríamos ter essa necessidade, né? Porque só cumprir a necessidade material é pouco, é muito pouco. Pode parecer muito, eu vou dar uma escola boa para o meu filho, eu vou encher ele de roupas boas, de marca, só que isso, sem o apoio emocional, não é nada, não é nada.
porque com o apoio emocional ele conquista muito mais do que isso. Então, gente, pensa nisso, criar filhos. Ai, a gente fica com esse estereótipo, né? Ai, de criar filhos é muito difícil nesse mundo difícil que tem hoje. Mas se o mundo hoje é difícil, foi porque nós os tornamos ele difícil. Porque Deus deixou esse mundo aqui maravilhoso para nós. E se ele tá do jeito que tá, a responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Se esse mundo tá difícil, se esse mundo tá complicado, foi nós que deixamos ele assim. E é a nossa obrigação de consertar esse mundo. E a gente pode começar pelas crianças, porque essas crianças são o futuro de um mundo melhor. Os nossos filhos hoje são o futuro de um mundo melhor amanhã. Pensar neles e pensar nessa educação e não tratar a criança assim a ferro e fogo, você tem que aprender logo, você isso. Dá tempo ao tempo, a criança está constantemente em processo de aprendizado, de desenvolvimento, e ela precisa e necessita principalmente do amparo do pai, da mãe, da avó, do avô, da pessoa que está cuidando ou está terceirizando essa responsabilidade, mas da melhor forma possível, com pessoas confiáveis, né? E isso vai fazer com que a criança ela cresça se sentindo forte, se sentindo acolhida, se sentindo bem para o futuro. Então é isso que eu trago para vocês hoje, a forma que eu penso e que eu não só penso, mas que eu estou buscando aprender, a entender e a passar isso para vocês de como devemos amparar e cuidar dessas crianças e como eu cuido e tento amparar, não que eu seja perfeita, repetir isso algumas vezes no vídeo, né? É porque eu fico repetindo, eu não sou uma mãe perfeita, eu não tenho uma família perfeita, mas eu busco isso todos os dias. Eu busco ter paz no meu lar, eu busco ter um lar que não tenha brigas, não tenha desavenças, não que já não teve, já teve, não vou ser hipócrita de falar que nunca teve, mas cada dia mais eu busco ter a paz no meu lar para que essa paz sejam transferidas para elas e que elas tenham um lar em harmonia e que eu consiga ser uma mãe melhor todos os dias. Algo que eu preciso melhorar como mãe. Muitas vezes eu prometo coisas que às vezes eu acho que vou conseguir cumprir, eu acho que eu vou conseguir fazer e no final das contas eu não consigo e depois me sinto frustrada. Então assim, às vezes você se sente pressionada a fazer tal coisa e você fala no impulso e depois você não consegue fazer. Então isso é uma coisa muito importante da gente estar atento também, eu estar atenta, de não prometer algo que eu não vou conseguir cumprir para as minhas filhas. Mas assim, de forma geral, eu tento trazer para elas e desenvolver nelas sempre assim a autoestima, sempre falando que elas são capazes, sempre olhar e tentar descobrir ou sentir mesmo na minha intuição, porque toda mãe tem uma intuição, e ver o que eu posso fazer de melhor para elas. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês conhecem e sabem de alguma mãe que precisa ouvir isso, ou que precisam buscar ajuda, vocês podem estar compartilhando esse vídeo com elas, com pessoas, com os pais, com famílias, né? O meu intuito é poder levar um pouco do que eu estou aprendendo para vocês, porque que nem eu sempre falo que esse canal possa ser uma via de bênçãos. Da mesma forma que eu mostro dia a dia e tal, que é uma forma de incentivo, eu quero transmitir uma forma de conhecimento para vocês do que eu aprendi que é bom e transmitir que esse seja uma... Sabe assim, como é que eu posso falar? Que isso possa ser e possa indo, sabe? Possa estar passando em outras pessoas e vai indo, e que esse sentimento, vamos cuidar das nossas crianças, vamos levar o melhor que a gente pode, vamos buscar conhecimento de como cuidar, de como tratar, de como amparar essas crianças, que isso possa ser transmitido e vai passando de pessoa para pessoa, de família para família, que seja uma grande corrente. Então, que vocês fiquem com Deus, que vocês parem e pensem em tudo aquilo que eu falei, busquem ajuda, busquem conhecimento, busquem terapia para quem puder, e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!